Diz assim a próxima pergunta: eu sou de uma igreja, mas conheci uma outra igreja e me senti muito bem nela. É errado eu trocar? Então é assim, gente. Quando a gente passa a frequentar, eu não estou falando de igreja, né? A pessoa citou aqui igreja, ele ou ela, não sei agora quem foi que fez a pergunta. A igreja somos nós, né? Agora, o que ele está dizendo aqui é uma denominação. Então, ele frequenta uma denominação e foi até outra, ouviu, assistiu, participou de um culto de uma outra denominação e acabou gostando, se sentindo bem e perguntando se deve trocar. Então, o que acontece? Quando a gente passa a frequentar uma denominação, a gente passa a ser cuidado pelo pastor daquela denominação, né? Pela aquela liderança. A gente passa a ter comunhão com aqueles irmãos, passa a ser uma família de fé. E essa questão de trocar é uma questão que eu vejo que só tem um sentido e um motivo para, aliás, dois motivos para se trocar, né? O primeiro motivo é se Deus colocar uma direção diferente para você. Então, se Deus de repente falar, olha, eu quero que você saia de lá, que eu vou te mostrar um outro lugar, né? Às vezes ele vai te falar o motivo, às vezes ele nem vai te falar o motivo, não é necessário você estar sabendo o motivo. Mas muitas vezes Deus vai mostrar. Algumas vezes Deus vai mostrar coisas que estão desagradando a ele naquele determinado ministério, só que você precisa de confirmação para isso. Tá? Não é você achar do teu coração, estão me tratando mal e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, por coisa dos homens e você acabar saindo daquela denominação. É uma questão, essa é um ponto, né? Isso é o principal. E o segundo ponto é quando acontece, por exemplo, de um cristão, né? Um homem casar com uma moça de uma outra denominação. E aí o que acontece? A tradição, né? A tradição diz que a moça ela vai começar a congregar, ela vai começar a frequentar a igreja que o marido frequenta, que o noivo, né, frequenta. A tradição diz isso, mas também nada impede dele ir para a igreja que ela estava frequentando. Isso é uma questão que eles vão ter que chegar num comum acordo. Eles vão ter que ver e decidir isso, né? Porque não tem como eles ficarem indo uma semana em uma semana na outra. Porque, como eu falei, quando você está frequentando um templo, uma casa de oração, você está sendo cuidado, você está debaixo daquela autoridade, sendo cuidado por aquele pastor, por aquela liderança, sabe, por aqueles pastores, no caso de igrejas grandes. Então, como a ovelha, ela tem que ficar naquele pasto ali. Ela tem que ficar se alimentando ali, sabe? Porque a palavra que o Espírito Santo vai direcionar para aquela igreja, às vezes, em determinados momentos, ela vai ser diferente do que o Espírito Santo vai direcionar para uma outra igreja. Então não tem como você... É como... Imagina como se fosse um restaurante... self-service. Eles estão programados para segunda-feira vai ser um tipo de comida, terça-feira vai ser outro, quarta vai ser outro. Imagina se você ficar trocando e aí na segunda-feira você comeu frango e na terça-feira você vai para outro que vai ter frango, entendeu? Então é mais ou menos como que você tá tendo um alimento completo. Eu usei um exemplo esdrúxulo, né? Mas acho que deu para vocês entenderem, sabe? Então essa questão de trocar, a questão de sentir vai muito aquém da questão da nossa fé. A gente precisa se sentir bem no templo, na casa de oração? Sim, isso é verdade. Mas se você se sentia bem antes e passou a se sentir mal, procure entender por que isso aconteceu e procura resolver, né? Porque muitas pessoas infelizmente deixam de frequentar as igrejas por causa de problemas com os homens, né? Problema com o pastor, problema com o irmão, problema com Então, isso não é legal, sabe? Isso é fora às vezes da direção de Deus. E tome cuidado também para não serem enganados, né? Porque, como eu disse em alguns vídeos atrás,
uma outra pergunta, eu falei sobre isso, né? Que o diabo muitas vezes ele se disfarça de anjo de luz para acabar colocando coisas na nossa cabeça, setas malignas que vão acabar desviando a gente do caminho, né? E às vezes Deus ele tem um ministério lindo para você dentro daquele templo, dentro daquela casa de oração, já tem um chamado ali para você, já tem um trabalho ali para você, porque Deus, quando ele nos chama, ele já sabe para onde, aonde ele vai nos enviar, né? E muitas vezes a gente pensa que a missão, ser um missionário, é ir para um outro país. E muitas vezes Deus quer usar a gente no próprio bairro onde a gente está, na própria cidade, né? No próprio estado, no próprio país. Não necessariamente a gente precisa estar saindo para um outro país para dizer que está sendo um missionário, está sendo uma missionária. Tá bom? Espero ter respondido, amém?